Bom, acho que tá gravando. Bom, pessoal, a gente está aqui falando com o meu irmão, o Negão, Danilo. Ele se formou em medicina na Unifesp. Foi um dos piores alunos. Tô brincando. Ele. o som do negócio. Ele tá morando em São Paulo, ele ficou por lá. Depois que ele se formou, ele fez um ano como exército, né? Você foi para o exército e ele fez um ano prestando serviço para o exército como médico. Hoje, terminou a residência de pediatria e está assim, trabalhando em São Paulo, né? Naquele ambiente que a gente sabe que morre mais de 300 pessoas por dia lá só por causa do Covid. Então, ele está nesse ambiente aí. Chamei ele aqui para conversar com vocês sobre motivação, né? O que motivou ele a estudar, o que motivou ele quando a peteca estava caindo, e a peteca quase caiu várias vezes. Então, assim, eu queria conversar com ele. Então, assim, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Danilão, é assim, como é que você estudou? Assim, sendo um aluno mediano, comparando a mim, sendo um aluno assim, que saiu da escola pública a vida inteira e foi para o cursinho, né, assim, e tentou passar numa faculdade pública, né, porque é a única que dava. Como é que você estudou? Então, começar pela essa ideia. O que você fez que deu certo? Eu sei que a condição não é a mesma, né? Você frequentava escolas presenciais, agora, né, a gente está vivendo esse processo de ensino remoto, mas tem diferença? Você acha que faz diferença? Como é que você diz aí? Bom, boa tarde a todos aí, é um prazer estar falando com vocês e com você, né, meu irmão. Assim, eu acho que como eu estudei, as minhas estratégias na época que eu tinha, que foi mais ou menos uns 10, 11 anos atrás, de quando eu passei, há 10 anos, né? Na verdade, eu tive que tirar muito, nós tivemos, né, que tirar muito atraso de uma educação que era defasada. Então, era uma realidade um pouco diferente dos alunos de hoje, que você dá suas aulas e você os ensina, porque, assim, a estratégia minha, além de ser presencial, tinha que ser tirar um atraso. Basicamente, no cursinho, o que eu fiz foi refazer o ensino médio. Tanto que eu demorei 3 anos para passar no curso de medicina, lá na Unifesp, né? E o primeiro ano foi fundamentando uma base e aprendendo coisas mesmo. O segundo ano foi de revisão e o terceiro ano de cursinho foi lapidando as coisas, os conhecimentos que eu já tinha e reforçando, assim, aí você vai otimizando a questão de fazer uma prova bem feita, organizar o seu tempo, saber o que é importante e o que não é na prova. Isso foi consciente, Danilo? Isso foi uma Isso não foi estratégia consciente. Não foi? Não. O que foi consciente para mim foi sentar a bunda na cadeira e falar assim, eu vou arregaçar de estudar. Só que aí, como foi, né? No primeiro ano, eu estudava umas 15 horas por dia. Folgava só no domingo à tarde, à tarde à noite, né? No domingo era o dia que eu lia jornal, essas coisas, para melhorar a redação. Então, a parte da manhã eu lia e à tarde eu dava uma relaxada. E eu reparei que essa estratégia de estudar muito, para tentar tirar um atraso muito rápido, me cansou no período de revisão. Então, não é uma estratégia inteligente, hoje eu revendo, né? Era o que eu precisava fazer, mas não era uma estratégia inteligente, porque eu cheguei em outubro com uma estafa mental que eu tinha que reler um enunciado que era muito longo, umas 2, 3 vezes para conseguir entender o que o cara estava pedindo, sabe? E tem questão que é pegadinha, e aí, tipo, hoje eu vejo, talvez essa aí seria a última questão que eu faria na prova, uma questão com enunciado muito longo e difícil, que você tem que pegar muitos pontos, sendo que você ainda não está treinado para isso. Aí no segundo ano eu conseguia estudar uma média de 12 horas por dia, porque daí eu estava revendo coisas, enquanto, por exemplo, na aula de exatas, o professor estava dando uma aula de um assunto que eu dominava, eu estava resolvendo exercícios,
resolvendo tudo que eu conseguia de exercício. Então, chegava em casa, eu otimizava o tempo, estudava uma matéria que era mais difícil, inglês para mim sempre foi uma pedra no sapato, porque a gente não saiu do verbo to be pelo menos uns 8 anos aí de ensino, né? Então, isso também fazia diferença, então eu poder estudar isso. E no terceiro ano eu estudava de uma forma muito inteligente, então era 4 horas de manhã, 4 horas à tarde, fechei os livros, só vou voltar amanhã, e assim, era muito otimizado, era muito foco. E aí o período mais pesado para mim foi o período de revisão, que aí na revisão era pauleira mesmo, era o dia inteiro estudando sem folga, mas aí você chega com combustível para revisão, né? Porque você otimizou seu tempo, você descansou, você se alimentou melhor, você dormiu melhor, então o seu gás é outro. E assim, as questões eu já ia passar para outra coisa, de motivação, mas enfim, eu acho que essa foi minha estratégia. Hoje, se eu pudesse conversar com o Danilo de 10 anos atrás, ou 13 anos atrás, eu ia falar assim, senta aqui, vamos conversar sobre uma estratégia legal, não precisa ter pressa para as coisas, porque quando a gente é jovem, a gente é muito ansioso, né? Tudo para ontem, e eu queria passar de primeira, e sempre querendo provar alguma coisa para alguém, para a sociedade, que você não vai, tipo, ser um perdedor, e na verdade não é essa. E o peso, né? O peso regaça, Exato. Né? Você mais do que ninguém sabe do peso que é de quero passar logo, né? Então... Exato. E assim, a gente se cobra, né? A gente, enquanto ser humano, acho que qualquer um de nós, a gente se cobra para alcançar as metas que a gente traça na vida. Tem pessoas que não, e que são felizes com isso, e tudo bem, sabe? Mas, dependendo da realidade que você tá, se você precisa sair daquilo, você se cobra mais, né? Então, a gente sempre foi muito competitivo, a gente jogava basquete desde criança, e competia, e sempre era competição. Então, esse espírito que fica na gente também é uma coisa de superação e tudo mais, que você não quer perder, né? Por mais que o primeiro vestibular que eu prestei, que foi na Unesp, estudando 15 horas por dia, eu fiquei na posição 5.000, entendeu? Então, não é, tipo, se eu olhasse isso aí e me desmotivasse, se eu olhasse que, tá 200 por vaga, 180 por vaga, o vestibular que eu passei estava 187 por vaga. Se eu olhar, nossa, mas tem 187 caras disputando uma vaga, será que eu vou conseguir? Será que, sabe, tipo, você começa a dar peso para umas coisas que, na verdade, a maior disputa é com você mesmo. Então, essa questão da competitividade, só para fechar o raciocínio, eu acho que era importante porque, por exemplo, o esporte que a gente optou por fazer mais tempo, que era o basquete, é um esporte de precisão, que você precisa se dedicar, que você precisa melhorar, refinar a sua coordenação motora, o seu entendimento de onde você está na quadra, jogar em equipe, entendeu? E não se ficar se comparando. Acho que o grande mal hoje em dia, eu acho que as redes sociais trouxeram isso pra gente também, ficar se comparando. E as pessoas nunca vendem o peixe pelo preço que elas compram, sabe? É duro para quem vende uma imagem de que as coisas são fáceis. E se as coisas são muito fáceis, quem vende isso é muito privilegiado. E na maioria das vezes não é assim. A vida é mais dura que isso, né? Verdade. Legal. E se você tivesse que dizer para um Danilo desmotivado, um Danilo há 12 anos atrás, tipo, uma vontade de meter a bica nisso daqui e ligar o foda-se e ser carteiro, nada contra carteiro, mas tipo, quero andar pela cidade só e tá bom. O que você diria, cara? Tipo, não tá tendo contato com o professor, então não tem rotina, né? A rotina foi pro beleléu, imagina isso. São décadas que esses alunos estão enfrentando uma rotina diária de acordar, ir para a escola, voltar, tudo mais. E agora não tem mais. Só para vocês saberem, o Danilo tá dentro de um consultório, viu, gente? Agora, nesse exato momento, ele tá quebrando ali um momento ali rapidinho. 2, 3 pessoas devem estar morrendo por causa disso, então vamos valorizar
É, então, assim, são pessoas que estão numa lógica muito tempo mesmo, de presencial. Quem imaginaria que isso aconteceria? Então, o que você diria? Assim, você pode só repetir o grosso da pergunta? Claro, claro. Se você encontrasse com o Danilo, que está acostumado há décadas aí numa escola presencial, frequentar a escola, tarefa, bonitinho, tudo certinho, muito bem arquitetado há muito tempo, e ele se visse sem rotina, só com a sua mãe, ou, né, no seu caso era só a sua mãe, a sua família em casa, e ali todo um aparato para você estudar e você não sabe nem para onde olhar ou começar. Sim. O que você diria para ele? Assim, acho que eu diria para o Danilo duas coisas importantes, assim, que tem não é um ditado, tipo como se fosse uma expressão popular que a gente usa, que é assim, se tá com medo, vai com medo mesmo, né? O primeiro passo, ele tem que ser dado. Não tem jeito, não tem como você ficar de mimimi, você tem que dar o primeiro passo. Então, por exemplo, se eu pudesse falar comigo, o Danilo de anos atrás, talvez eu falaria assim, vai e dá o primeiro passo, cara. Se você não começar e tentar e começar errando, estudando muito e vendo que isso aí vai te desgastar depois, talvez você não faça, né? Então, por mais que a vida pareça estar completamente desorganizada, ou fora do padrão, ou digital, ou, nossa, eu não consigo, eu só consigo prestar atenção numa aula presencial. Tem que dar o primeiro passo e começar. Primeiro, se organizar, e vai e faz. Por mais que às vezes seja, desculpa a expressão, pode falar porra louca, assim? Desculpa pela expressão, mas por mais que pareça descabeçado, vai e faz. Você tem que ter, por mais que você se organize depois, sabe? Você fala assim, não tá produtivo para mim assim, você tem que dar o primeiro passo. E a outra coisa que eu falaria para mim é que assim, a vida vai te dar limões. Se vira, faz a limonada. E aí, tipo, você pode ter muitas opções para você fazer muitas coisas boas e organizar seu tempo e gerenciar as atividades que você faz, e você tem que se virar, não tem muito jeito, né? Porque assim, hoje a gente tem muita coisa disponível. A gente, por exemplo, os alunos que estão tendo acesso a essa aula, imagine o privilégio dessas pessoas que estão, graças a Deus, tem essa oportunidade de assistir uma conversa nossa, uma aula sua, uma aula em casa, no conforto do lar, e às vezes está perdendo a oportunidade porque se sente desmotivado. Isso aí vai ser cobrado uma hora, não tem jeito. Eu costumo fazer a analogia da vida como um cartão de crédito. Você vai gastar o seu crédito da forma que você quiser, só que uma hora a fatura vai chegar. E aí, se você tiver preparado para assumir a responsabilidade de pagar a fatura lá no final, às vezes sai caro, né? Então, eu acho que eu falaria para mim, primeira coisa, dê o primeiro passo e tem que se organizar, porque se você não fizer, não for, tiver com medo e for com medo mesmo, ansioso, for ansioso mesmo, você não vai sair do lugar. E essa questão da gente usar todas as ferramentas que a gente tem. Então a vida tá te dando limões, faça limonada, seja como for. É bem na pegada do protagonismo, né, Danão? Ser protagonista da sua própria Exato. Vida, né? É impressionante como você foi falando, eu fui lembrando assim, não interessa a faculdade que você faça, não interessa a escola que você faça, não interessa se ela é presencial. Você tem que ser protagonista da sua vida e decidir o que você quer fazer, né? Se isso vai te dominar, essa desorganização, essa falta de rotina, se vai te dominar e vai
te vai enfraquecer, né? Eu estava lendo uma frase do Freud hoje, estudando Freud para historiadores, é muito legal esse livro, e aí ele fala que, tem uma frase lá aleatória, não tem nenhum contexto histórico, mas é o erro é importantíssimo, né? Então, eu acho que o que você falou, dar o primeiro passo e errar mesmo, saber que foi tudo um erro que você fez, assim, estudou 15 horas, foi importantíssimo para você melhorar e se adaptar e se lapidar, né? E Freud errou muito, né? Ele tratava os pacientes dele com cocaína, né? As pessoas morriam. Sim, sim. Overdose. Era muito controverso. O Freud, ele estudou um monte de teoria dele, foi rechaçada na época. Ele só voltou à luz, assim, da psicologia, psiquiatria mesmo, como ciência, porque achavam que era charlatanismo que ele fazia, né? Tipo, a galera vai examinar sonho da galera para ver o que tem de trauma na vida. Tá viajando. Não, é que a gente quer provas, né? Então ele foi ser exaltado depois da morte dele, né? Pois é. E assim, eu acho que só para complementar a questão do protagonismo, eu sou médico, né? E uma coisa que faz toda a diferença num tratamento bem sucedido é o protagonismo do paciente. Muitas pessoas até tentam questionar a palavra paciente, porque denota que você está sempre esperando alguma coisa, né? Estou paciente, venha a mim o reino, entendeu? E enquanto você não entende o que você tem, não entende a importância de se tratar, a importância de, eventualmente, tem pessoas assim, que tem hipertensão, diabetes, que enquanto não entende que se não tiver uma atividade física, tiver uma qualidade de vida, alimentação boa, não vai mudar nada, quer delegar para um comprimido, entendeu? O comprimido da felicidade, eu tenho um comprimido para dormir, tenho um comprimido que baixa a minha pressão, tenho um comprimido que me faz ter atenção para estudar. Calma, né, gente? Os grandes gênios da humanidade não tinham a Ritalina para estudar, entendeu? Os caras tinham disposição. E só para complementar, você falou a frase do Freud, me lembra muito a frase do Michael Jordan também, que o cara foi o atleta do século passado, e ele fala que, tem uma frase muito famosa dele que ele fala que ele só foi um grande sucesso e matou várias bolas nos segundos finais do jogo e decidiu jogos porque ele errou muito mais do que ele acertou. E aí, tipo, a gente só vem à luz, muitas vezes, pelos sucessos, né? E ninguém viu, os famosos tombos que a gente toma, né? Vê as cachaças, mas não vê os tombos. É verdade. Eu citei ele hoje, cara, dando uma aula para meus alunos, os 2.000 arremessos que ele treinou, que ele... Exato. Né, e todo mundo vê só o lance final e acha que o cara era um gênio por natural, né? Nada a ver. 2.000 arremessos que ele dava, né? Quem está disposto? Quem está disposto? Quem está disposto a matar 2.000 exercícios para passar no vestibular? É verdade. Quem tá disposto a estudar 2.000 aulas e entender menos de metade delas e saber que vai ter que estudar de novo? Exato. E a vida é assim. Trago más notícias que a vida é assim. É difícil, mas tem muita coisa boa. Depois que a gente começa a colher os frutos que a gente planta, é muito, muito, muito gratificante. Eu acho que é o que faz a vida ter sentido. É o que dá valor a tudo que você fez, né? Todos os erros, todas as tentativas, tudo dá mais valor. E aí a profissão sua não vira uma profissão qualquer, você não vira um açougueiro, você vira, putz, eu vou ser o médico ou a médica, eu vou ser o advogado, eu vou ser o professor, porque tem um peso gigantesco por trás de tudo isso, né? Tem uma memória muito foda por trás disso. E você vai lembrar do caminho. Exato. O dia do sucesso vai ser só mais um dia, vai acabar, entendeu? Sua formatura vai acabar. O dia que você é o dia do seu aniversário acaba. Você recebe todas as honras e glórias por você ter vencido mais um ano de vida, né? Acaba. E o que vai sobrar é o ano que você viveu, 364 dias, entendeu? E a vida é assim. Pouco importa o destino.
tem que ser uma luta justa e um destino que você se sinta bem quando você olhar para trás, mas é o caminho. O que mais deixa a gente satisfeito, com tesão pela vida, é você ver a sua trajetória. E falar assim, caramba, valeu a pena, faria tudo de novo, melhoraria coisas, mas a gente vai ficando velho. Eu acho que a gente não pensava nisso antes, mas a gente vai ficando velho justamente para conseguir orientar as pessoas de falar assim, não, por aí vai dar merda, entendeu? Não vai aí. Então, a gente vai ficando velho para aprender isso. Exato. Parceiro, muito obrigado, viu, por você disponibilizar seu tempo aí. Imagina. E agradeço muito aí a presença, falar com a gente, foi muito bom conversar com você de novo. Eu sei que a gente conversou sábado, mas e sábado que vem nós vai conversar de novo, né? Uhum. Mas, putz, que bom, cara, que você passou isso daí pra gente aí. Imagina, é um prazer. Beleza. Obrigadão. E acho que assim, de mensagem final mesmo, que eu queria passar para as pessoas até como médico, é que a pandemia vai acabar, a forma que o Brasil está lidando talvez não seja a melhor, não esteja alinhado com as melhores práticas internacionais. Eu ia corrigir isso. Talvez não seja a melhor, talvez seja a melhor das piores, né? Exato, mas a gente está em primeiro, só que do avesso, né? Mas isso vai passar. A nossa vida essas mudanças são necessárias, as mudanças são necessárias. A gente está vendo um monte de coisa aí, e para o que você ensina para os seus alunos, história, filosofia, com essa abordagem humana, as ciências humanas é o que vão salvar a gente enquanto sociedade e enquanto humanidade. Então as pessoas têm que dar o valor para isso, o devido valor para isso. O vestibular vai ser importante, talvez você tenha que decorar algumas coisas, mas sempre lembra que o raciocínio e a crítica vem muito acima do que qualquer outra coisa para você ser um cidadão melhor, para você ser uma pessoa melhor, para você fazer diferença e deixar pessoas melhores para o mundo que está vindo. Aproveitando que você está falando disso, só eu queria ser rápido, mas é difícil, porque assim, é uma oportunidade muito boa de você explicar para mim, como médico, qual é a importância das ciências humanas para você, assim, como médico, porque as pessoas elas não conseguem entender, elas acham que a medicina, o cara é engenheiro e está totalmente desconectado das outras disciplinas, né? E eu acredito que seja o contrário. O que você diz? Eu vou te dar um exemplo que eu estava pensando essa semana, que na minha prática é muito comum. Se eu não tivesse me tornado mais sensível pelo contato com as ciências humanas, com filosofia, com a arte, que faz a gente se emocionar e se colocar em diferentes situações, e não tivesse me tornado esse cidadão mais crítico, que foi as ciências humanas que me proporcionaram isso, a gente atende no SUS, né? E no SUS a gente tem que pensar muitas coisas que a gente não pensa no particular. Por exemplo, se já passou do 5º dia útil, e se uma mãe vai ter dinheiro para comprar um antibiótico para a criança. Então, eu acho que essa sensibilidade que eu tenho de ter uma crítica social, uma crítica humana, e falar assim, poxa vida, que minha prescrição vai gerar um sofrimento para essa pessoa, sabe? Isso é um negócio que eu tenho a completa noção de que se eu não tivesse entrado em contato com a humanidade que as ciências humanas me proporcionaram, pensar, raciocinar, sentir, talvez eu não teria esse bom senso de pensar assim, tá perto do final do mês, será que essa criança tem eu indico uma internação social para ela? Que isso aqui dita muitas condutas também. E a gente só vai pensar que vai muito além de um jaleco branco, ou status, ou dinheiro, quando você entra em contato com isso. E isso, com certeza, faz da gente pessoas melhores, médicos melhores, professores melhores, humanos melhores. É isso aí. Bom, eu vou encerrar por aqui com essa frase impactante do Danilo aí. Danilão, brigadão. De nada, à disposição. Brigadão, velho, parceiro. Brigadão. Tamo junto.